te adoramos, Senhor, nessa noite. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Queremos render graças a Ti, Senhor. Pede para o Senhor tocar você nessa noite. Você lembra a primeira vez que Deus tocou seu coração? Pede para Ele tocar seu coração nessa noite. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, me rendo, me rendo a Ti. Encontrei tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, o Senhor te levantou várias vezes. Eu achava estar bem, mas me rendo. Diga pro Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Se rende aos pés do Senhor nessa noite. Nós te adoramos, a Ti. Essa canção para me ministrar, na mesma hora veio a questão do filho pródigo. Quantas vezes você já pensou em desistir? Na verdade, Tony, quantas vezes chega a segunda, chega a terça, quarta-feira, as lutas vêm, os telefonemas ruins. O filho pródigo, para quem não conhece a história, ele tinha todo o dinheiro possível para poder curtir o mundão. E o pai dele falou assim: se você quer curtir o mundão,
você quer sair? Toma a sua parte e vai. E ele foi. Curtiu o que tinha para curtir, viveu a ilusão que tinha para viver, e acabou-se o dinheiro, começou a comer comida de porcos. E então ele começou a sofrer e falou assim: eu acho que eu vou voltar para casa do meu pai, porque pelo menos lá eu consigo trabalhar, arrumar um serviço. E eu fico imaginando a história, e lá vai eu chorar de novo. Eu fico imaginando a história, ele voltando, como muitas vezes a gente peca e a gente pensa assim: o que meu Deus está imaginando de mim? O que meu Deus está pensando de mim? Faz tanto tempo que eu não adoro Ele, faz tanto tempo que eu estou longe da presença dEle. Eu errei feio, feio, feio. Mesmo sabendo que era errado, eu fiz. Então esse filho começa a ir para a casa do pai. E a Bíblia fala que quando seu pai viu seu filho de volta, e quando seu pai viu seu filho de volta, começou a correr. Meu filho voltou. E quando você pensar que não tem mais volta, papai está te esperando. O pai está te esperando. Ele quer te abraçar como nunca te abraçou, como antes. É isso que ele está falando para você nessa noite. Independente do que aconteceu, Ele quer você de volta. Ele quer você trabalhando para Ele de volta. Independente se alguém te machucou, independente se alguma igreja te machucou, o papai te espera. O pai quer te dar um abraço maravilhoso, tão forte. Ele quer preencher o vazio do seu coração. Então toda vez que eu canto essa música, eu me rendo. É como se você perdesse. Eu perdi, já era, perdi. Eu quero o Senhor para mim, eu quero o Senhor na minha vida. Eu perdi, eu não aguento mais. Eu quero o Senhor na minha vida. Transforma a minha vida, muda a minha vida hoje, muda os planos, muda a direção da minha vida hoje. Eu quero o Senhor para minha vida. Eu me rendo, me perdoa se eu errei lá atrás. Eu me rendo. E o Senhor vai dizer para você: meu filho, eu te quero de volta. É isso que eu quero nessa noite. Meu filho, eu quero você de volta para minha casa, para os meus braços. É isso que Ele quer. Então vamos cantar Eu Me Rendo, como você nunca cantou antes, porque o Senhor quer você de volta. Amém? Amém? Eu me rendo, vamos cantar, vamos cantar. Eu me rendo. Mais uma vez, eu me rendo. No refrão é só as vozes. Eu me rendo a ti. Toca em mim, toca. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim, enche-me de novo. Eu não me vejo, eu não me vejo sem tua presença. Te adoramos, Senhor. Eu te adoro nessa noite. Teus planos sempre são melhores e maiores que os nossos. Amém. Pode se assentar, igreja. Cada um deles, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 23.
capítulo de número 23 de Lucas. Todos acharam? Enquanto isso, nós estamos melhorando o som aqui. Versículo de número Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que merecemos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Queridos, esse texto da palavra de Deus nos remete a lá na crucificação de Jesus e fala a respeito de um pecador e a cruz. O tema da mensagem dessa noite é o pecador e a cruz. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração nos evangelhos, e essa passagem da Escritura, ela traz alguns aspectos importantes para a gente entender a respeito da cruz de Cristo. Muitos têm a cruz, ou melhor, tem alguns símbolos cristãos, principalmente nos dias de hoje, trazem alguns símbolos, como o peixe, que é um símbolo do cristianismo. Também hoje é muito comum vermos nas camisetas, nas paredes, nas casas, o símbolo de um leão, representando o leão da tribo de Judá. Mas o maior símbolo, o mais significativo símbolo do cristianismo é a cruz. A cruz é o que tem mais significado na vida de um cristão, é a cruz, porque foi na cruz que o Senhor Jesus redimiu a minha vida e a sua vida. Foi lá que Ele pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado. Foi lá que Ele derramou o seu sangue puro, inocente, pelos pecadores. Foi lá que Ele crucificou os nossos pecados e levou os nossos pecados para o túmulo e ressuscitou, nos dando uma nova vida, a vida eterna é por Cristo Jesus. Aleluia. E esse texto fala dessa crucificação de Jesus com esses dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus no centro. E esse texto também nos lembra da profecia de Isaías no capítulo 53, no versículo de número 12. Há 700 anos antes de Jesus, o profeta já havia profetizado a morte de Jesus na cruz, junto com os malfeitores. Lá no capítulo 53 de Isaías, não precisa abrir, no verso 12 diz assim: por isso receberá a sua parte entre os grandes e repartirá os despojos com os mais poderosos, já que expôs a sua vida na morte e foi contado entre os malfeitores. Ele carregou com o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Glória a Deus. Então, querido, a cruz de Cristo, muitas vezes o relativismo cristão, o relativismo nos dias de hoje tem desviado o foco do cristão da cruz. Mas Jesus já disse que aquele que não negasse a si mesmo todos os dias e tomar a sua cruz, não pode entrar no reino dos céus, não pode ser seu discípulo. Então a cruz de Cristo é o símbolo que nós devemos sempre lembrar, porque foi lá que Jesus morreu por mim, foi lá que Jesus morreu por você, amém? Glória a Deus. Eu já falei algumas vezes aqui na representatividade da cruz de Cristo. Aquela madeira na horizontal, ela representa, quando ela é em pé, quando ela posta em pé,
ela representa Jesus religando o homem aqui na terra com o céu, reconectando o homem com Deus, porque o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Em Romanos diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas Jesus, Ele veio nos reconectar através da cruz, nos reconectar com Deus. Então aquela cruz, no madeiro, posta em pé no sentido horizontal, ela significa Jesus religando o homem a Deus. E no sentido vertical, ela significa Jesus Cristo religando o homem com o seu próximo. Amém? Resumindo os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e é difícil isso, né? Gostaria de ouvir de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a alma, todo o teu entendimento, e é difícil. De fato, temos amado o nosso próximo como a nós mesmos. Este é um grande desafio da cruz, porque a cruz também significa nós crucificarmos o nosso ego e nós nos humilharmos para sermos um, não somente com Deus, mas também com o nosso próximo. Então, a cruz ela tem essa representatividade de nos reconectar com Deus. E Deus nos deu o ministério da reconciliação, conforme Paulo descreve lá em 2 Coríntios 5,18, dizendo assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então agora, através de Jesus, a inimizade que tínhamos contra Deus, a inimizade que havia entre nós e Deus foi cancelada através da cruz de Cristo. E a inimizade que nós temos contra o nosso próximo também foi cancelada na cruz, e nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus nos deu o ministério da reconciliação. Podemos nos reconciliar uns com os outros. Podemos e devemos. Devemos nos reconciliar, porque é o mandamento do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Amém? Olha, em segundo lugar, a cruz ela tem uma representatividade importante, porque ela dividiu o mundo em 2 classes de pessoas. Repete comigo: 2 classes de pessoas. Amém. 2 classes de pessoas. Ela dividiu o mundo lá na história. Ela dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado no meio, no centro. Um ladrão à esquerda, o outro malfeitor à direita, e Jesus no centro. Isso significa que a cruz de Cristo dividiu a história em 2 partes: antes e depois de Cristo. Em segundo lugar, ela dividiu a história nas pessoas, naqueles que de fato creem no Senhor Jesus, recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e têm seus pecados apagados, têm a salvação através da graça de Jesus, e também daqueles que não têm a salvação, aqueles que não têm a graça, aqueles que não querem receber a Jesus, aqueles que ainda continuam rebeldes contra Cristo, como o ladrão que estava à esquerda. Aquele ladrão, ele blasfemava contra Jesus, dizia: você não é o Filho de Deus? Desce daí e tira nós aqui também. Então ele ficava o tempo todo ali insultando a Jesus, e essa classe representa a classe dos incrédulos. Essa é uma classe que representa os incrédulos que não querem compromisso com Jesus, que não receberam a sua graça, que não entenderam o plano de salvação e que rejeitaram a cruz, rejeitaram Jesus. Mas o outro é aquele que, o que está à direita, representa aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que receberam a graça de Deus, aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus, aqueles que tiveram as suas vidas libertas da morte e do inferno terrível
que está preparado para Satanás e para todos os seus seguidores. Então, a cruz separou também os homens, seres humanos, a humanidade, em duas classes: aqueles que creem e aqueles que não creem no Filho de Deus. Queridos, daqueles que creram no Senhor Jesus, o ladrão da direita, se nós pensarmos, eles eram dois malfeitores. E eles estavam ali sendo crucificados porque eles estavam pagando por algo terrível que eles fizeram. Porque a cruz era um castigo para pessoas perigosas. A cruz era para pessoas de alto risco. Então, provavelmente, aqueles homens, eles roubavam, eles matavam para roubar. Eles eram, talvez, assassinos. E por causa disso, eles estavam pagando, na lei daquele momento, naquela época, um preço pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus crimes. Eles eram criminosos. A Bíblia diz que eram dois malfeitores. Não existe o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois eram ladrões. Os dois eram perigosos. E os dois estavam sendo sentenciados, foram sentenciados à morte de cruz pelos crimes que eles cometeram. Então, nós vemos aqui que, diante das circunstâncias, os dois estavam sofrendo a mesma circunstância, o mesmo problema, o mesmo martírio, o mesmo flagelo, a agonia da cruz. E Mateus capítulo 27, versículo 40 a 44, diz que o outro da direita também zombava. Os dois estavam zombando de Jesus. Os dois estavam fustigando Jesus com palavras, blasfemando contra Jesus, mas há uma diferença, porque um deles reconheceu o seu pecado, um deles reconheceu os seus erros, um deles se humilhou, e reconhecendo, o texto relata aqui o quebrantamento e o reconhecimento desse malfeitor que foi crucificado à direita de Jesus. E eu quero ver com você aqui, eu peguei na Bíblia, Nova Tradução na linguagem de hoje, para ficar mais fácil para a gente entender. No capítulo 23 de Lucas, no versículo 39 a 41, diz assim: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Versículo 40, porém, o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação, olha o reconhecimento dele aqui no versículo 41. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Esse homem então estava reconhecendo o seu pecado, ele estava reconhecendo o seu crime, ele estava reconhecendo a vida difícil que ele levava, a vida de pecado que ele levava, e ao mesmo tempo reconhecendo Jesus, que Jesus não merecia estar ali, que Jesus era inocente. Então, este representa então o símbolo daqueles que se arrependem, daquele que se encontra e se vê num estado de miséria, num estado de pecado, e precisa da salvação, e precisa da graça de Deus. Nós vemos aqui então alguns passos que esse malfeitor deu para que ele fosse salvo, e eu quero compartilhar com você alguns deles. Em primeiro lugar, nós vemos o reconhecimento do pecado. Para ser salvo, o pecador precisa reconhecer o seu estado de pecaminosidade. E nós vemos muitas vezes, muitas desculpas são dadas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Mas eu não falo mal de ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Bom, querido, tudo isso é muito bom, mas nada disso pode levar para o céu. A única coisa que pode levar você para o céu e eu é o nosso arrependimento, sabendo que nós somos pecadores e que nós não merecemos o céu pelos nossos atos de justiça.
mas o céu só é merecedor aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. O nosso destino era o inferno. A Bíblia diz: não há justo, um sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis contra Deus. Então não é pelo seu ato de justiça, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz obras assistenciais, não é porque você tem um coração bonzinho. Não, isso é importante sim, quando nós temos o principal, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é muito importante. Então o primeiro passo que esse homem deu para ser salvo é que ele reconheceu o seu próprio pecado, ele reconheceu a sua culpa e confessou sinceramente a sua culpa ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 41, na parte A: a nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Ele está dizendo que, olha, eu estou aqui, eu estou sendo martirizado, fui condenado à morte, porque eu mereço estar aqui, eu mereço a morte, eu mereço o castigo. Então ele primeiramente, o pecador, para ser salvo, ele precisa reconhecer que ele merece. O que nós merecemos era a morte. Sem Jesus, o que nós merecemos, o que nós estávamos a caminho, era do inferno. Não tem nenhum texto bíblico que fala que o homem merece alguma coisa. O homem não merece absolutamente nada, porque ele foi separado, destituído de Deus. Se não é a graça do Senhor Jesus na nossa vida, todos nós estávamos perdidos, todos, sem exceção. Então é preciso, para ser salvo, é preciso, necessário, reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus, para receber o seu perdão. O segundo passo que ele deu, reconheceu que Jesus estava sendo morto sem motivo. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Então ele reconheceu o sacrifício vivo do Senhor Jesus como um inocente, o inocente morrendo pelos pecadores. Ele teve esse reconhecimento. O terceiro passo, ele acreditou no reinado de Jesus Cristo. Ele acreditou que Jesus Cristo era o Messias, que viria e reinaria no reino futuro. E ele diz que Jesus, ele diz: quando você vier no seu reinado, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele está reconhecendo o reinado de Jesus, a volta de Jesus glorificado para reinar com todos aqueles que creem. Amém? Olha, querido, é muito importante que nós tenhamos essa confiança que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele subiu aos céus e ele disse: eu estou indo preparar lugar para vocês, e quando eu voltar eu levarei vocês para onde eu estiver, vocês irão comigo. Quantos aqui creem na salvação? Quantos aqui creem que o céu não é aqui? O céu está reservado para aqueles que creem no Senhor. O céu está reservado para aqueles que reconhecem os seus pecados. O céu está reservado para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O céu está reservado para aquele que entende que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo o pecado e nos levar à glória celestial. Hoje nós estamos vivendo como se o céu fosse aqui. Hoje nós estamos vivendo como se aqui fosse o fim de todas as coisas, mas aqui é só o começo, porque o céu está preparado para aqueles que temem a Deus, aqueles que amam a Jesus. Aleluia. Então é muito importante. Ele creu, ele acreditou no reinado de Cristo, ele acreditou em Jesus Cristo como o Rei da glória, o Rei eterno que viria para buscar a sua igreja. Ele também, em quarto lugar, ele se humilhou pedindo misericórdia. Na humilhação dele, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia ao Senhor. Quão difícil é para nós nos humilharmos. Quão difícil é para o ser humano quebrantar o seu coração
quão difícil é para nós reconhecer os nossos erros, quão difícil é para nós pedir ajuda, quão difícil é para nós nos humilhar e falar: me perdoe, eu errei. Quão difícil é para mim, para você, não é verdade? Mas esse homem, ele se humilhou, ele se quebrantou, seu coração foi quebrantado com toda aquela situação, porque ali diante de todo aquele alvoroço, as pessoas blasfemando contra Jesus, as pessoas manejando a cabeça para Jesus, as pessoas dançando sorte nas suas vestes, as pessoas zombando de Jesus, e as palavras que eles ouviram de Jesus foi essa: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que faz. Naquele momento, ao invés de fazer como aquele ladrão que estava à esquerda, blasfemando e pedindo para Jesus descer da cruz e tirar eles de lá, né? Jesus fez completamente diferente. As últimas palavras do Senhor Jesus foi: perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. E isso impactou o coração daquele homem. Se impactou a vida daquele homem de tal forma que ele mudou o conceito dele a respeito de Jesus. Ele mudou o conceito dele a respeito da salvação. Ele mudou o conceito dele em relação à vida eterna. E ele desejou esse perdão, ele desejou essa graça, porque ele confessou o seu pecado. Nós merecemos estar aqui. Ele estava dizendo: nós somos merecedores do castigo, mas este não. E ele pediu misericórdia. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. E olha, queridos, ele pediu misericórdia, e a resposta de Jesus foi pronta, imediata. Jesus respondeu lá no versículo de número 42. Então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo de número 43, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele reconheceu, quando ele confessou, quando ele reconheceu Jesus como Messias, quando ele se quebrantou, quando ele se arrependeu, e ele pediu a graça de Jesus, ele pediu a misericórdia de Jesus, e imediatamente o Senhor Jesus respondeu: hoje mesmo. A salvação não é para amanhã, não é para depois, a salvação não é para daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, a salvação é para hoje. Jesus quer salvar hoje, Jesus quer transformar hoje, Jesus quer abençoar hoje, Jesus quer restaurar hoje. A palavra de Deus diz lá no Salmo: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e jubilemos nele. Nós devemos nos regozijar nesse dia. E a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez. Então nós não sabemos o que será no dia de amanhã. O dia de ontem já passou, não volta mais. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de reconciliação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de transformação. É isso que Jesus quer, e Ele tem isso para hoje. Não é para amanhã nem para depois, é para agora, é para hoje. Deus tem pressa, amém? A resposta do Senhor Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu afirmo isso, e é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então nós aprendemos aqui algumas coisas relevantes no Evangelho. Que o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Esse homem, ele não teve que fazer penitências para ser salvo. Presta atenção, ele estava na cruz, ele estava no madeiro, ele estava prestes a morrer, estava prestes a expirar. Ele não teve que fazer penitência, ele não teve que dar esmola, ele não teve que fazer obras assistenciais, ele não teve que jejuar por um certo tempo, fazer campanhas, subir ao monte, ele não teve que fazer nada disso. Ele só teve que reconhecer que era pecador e pedir a graça e a misericórdia de Deus. Só isso que você precisa. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que ainda não fez isso.
hoje é o dia. Talvez você que esteja nos assistindo pela internet, ou que vai nos assistir, talvez você ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor. Hoje é o dia, é para hoje. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor quer ouvir o seu coração hoje, Ele quer ouvir a sua confissão hoje. Entrega a sua vida para Jesus, entrega seu coração para Jesus, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e você será salvo da morte eterna, será salvo da condenação eterna, será salvo do inferno. O inferno é uma realidade. Hoje não se prega mais o inferno. Hoje não se prega, porque como é difícil falar do inferno na igreja. Nossa, essa mensagem está muito pesada, as pessoas não vão querer voltar mais na igreja. Mas essa é uma realidade, queridos. Jesus está voltando, e o inferno está lá para Satanás. Não foi para os homens que Deus criou o inferno, para Satanás e para aqueles que seguem o seu modelo. Mas o céu está reservado para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que servem a Jesus. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de graça, hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão e de misericórdia. A graça de Deus foi derramada sobre nós, através de Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui, primeiramente, que a cruz representa a reconciliação dos pecadores com Deus. Em segundo lugar, a cruz dividiu a história em antes e depois de Cristo. Em terceiro lugar, a cruz representa dois tipos de pessoas: os que creem e são salvos, e os que não creem e permanecem no pecado e na condenação. Em quarto lugar, a cruz representa o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Amém? Aleluia. Eu quero ler com você, para encerrar essa mensagem, Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 9, que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Verso 9: ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer os meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não seja rebelde, como aquele ladrão que estava à esquerda. Ele continuou rebelde, ele continuou ensimesmado, ele continuou com o seu ponto de vista, com o seu egocentrismo, e por causa disso, ele perdeu a grande oportunidade, a maior oportunidade que o ser humano pode ter, a salvação em Cristo Jesus. Perdeu essa oportunidade, e certamente foi condenado por isso. Mas aquele que recebeu a graça, aquele que recebeu Jesus, aquele que confessou Jesus, o Senhor prometeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Se você ouviu a voz do Senhor nessa noite, não endureça o seu coração. Vou pedir para a igreja ficar em pé. Muitos que viram Jesus fazendo milagres, muitos que viram Jesus Cristo curar coxos, aleijados, purificar leprosos, muitos que viram Jesus ressuscitando mortos, rejeitaram a Jesus. Muitos rejeitaram a Jesus, apesar de terem visto tudo que Jesus fez. Mas aquele homem, aquele pecador, aquele malfeitor, ele vendo Jesus morrer, ele creu em Jesus. Embora ele estivesse vendo Jesus morrendo, ele acreditou em Deus, ele acreditou em Jesus, ele acreditou na salvação, ele se arrependeu e ele foi salvo.
Feche seus olhos um pouquinho. Se Jesus te chamasse hoje, se a sua senha fosse chamada hoje no céu, chegou o seu momento. É hora de partir. Qual grupo você estaria? Você estaria com aquele malfeitor que rejeitou Jesus, que blasfemou Jesus? Você estaria com aquele grupo que, mesmo sabendo de tudo que Jesus fez, mesmo você vendo pessoas, testemunhos de cura, de milagres, de libertação, quantos você já não viu? Quantas pessoas você já não viu transformadas pelo poder de Deus e pela sua palavra? Qual grupo você estaria se Jesus chamasse a sua senha hoje? Você estaria tranquilo para partir aqui na certeza: eu entrarei na glória celestial com Cristo? Você tem essa segurança? A palavra de Deus diz, lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Se você crer, você não precisa pagar penitência. A salvação é gratuita, não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie dizendo: eu mereci, por isso eu estou aqui. Não, ninguém merece. Mas é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, diz a palavra de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus para aqueles que creem. Nessa noite o Senhor te chama. O Senhor te chama nessa noite para tomar uma decisão. Talvez você esteja em cima do muro. Talvez você esteja na dúvida ainda, se eu quero ou não quero Jesus, se eu quero seguir ou não quero seguir a Jesus. E talvez você você pense, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tem que fazer nada, a salvação é de graça. O que tinha que ser feito, Jesus já fez por você. O preço que você precisava pagar, você não poderia pagar, porque a salvação não se pode comprar. O Senhor Jesus, Ele fez isso de graça por todos nós. Você não precisa fazer isso, fazer aquilo outro, porque Jesus já fez tudo. Ele pagou o preço por mim e por você. Fecha seus olhos. A gente vai cantar um louvor? Podemos cantar um louvor aqui? Amém? Vamos adorar a Deus. Enquanto isso, eu quero que você pense. Eu pense nesse fato de que Jesus está com os braços abertos. Jesus morreu na cruz, de braços abertos, para receber todos os pecadores. Aqueles homens eram malfeitores, talvez assassinos, mas Jesus não olhou para o passado deles. Jesus não olhou para o passado daquele homem, não olhou para os seus crimes, não olhou para os seus feitos terríveis aqui na terra. A única coisa que Jesus fez naquele momento é olhar para o coração daquele homem, e Ele viu naquele coração quebrantamento, Ele viu naquele coração arrependimento verdadeiro, Ele viu naquele coração o desejo de ser salvo. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus não veio dar prosperidade para nós, não. Apenas Jesus veio para salvar o pecador. Nós precisamos entender isso. Prosperidade, Deus prospera sim, à medida que nós obedecemos a sua palavra, à medida que nós trabalhamos com as nossas mãos, com o suor do nosso rosto, Ele prospera. Mas o principal motivo de Jesus descer nessa terra e morrer naquela cruz como um malfeitor é para salvar o pecador da morte, do inferno e da perdição eterna. Esse é o grande motivo de Jesus ter vindo a esse mundo. E é isso que o Senhor Jesus está oferecendo gratuitamente a todos nós. Tudo isso
A morte de Jesus, a cruz do Calvário, o sangue derramado, os cravos nas mãos, uma coroa de espinho na fronte, tudo isso por amor. Por amor. Deus não quer, não cobra nada por isso. Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Curva a sua cabeça. Alguém aqui nessa noite quer receber esse presente de Deus? Alguém aqui nessa noite entendeu essa palavra? O Espírito Santo falou com você dizendo: eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Alguém aqui no nosso meio que gostaria de receber esse presente? Se há alguém aqui em cima, aqui embaixo, levante a sua mão, eu quero orar por você. Não vou te constranger. Todos de cabeça baixa, os olhos fechados, orando, porque é guerra. É guerra. Guerra espiritual. Não importa se você está na igreja, não importa se você foi criado na igreja, talvez você nunca tenha sinceramente entregado a sua vida para Jesus, e você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso hoje. Alguém no nosso meio, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Alguém aí em cima, alguém aqui embaixo. Amém. Alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Deus. O Senhor Jesus nos reconectou com o Senhor. Ele nos reconciliou com Deus através da sua morte e do seu sangue. Alguém aqui nessa noite quer se reconciliar com Deus, dizendo: olha, eu estive afastado, eu estou frio na fé, mas eu quero reconciliar com o Senhor nessa noite. Alguém no nosso meio? Levante a sua mão, quero orar por você. Alguém? Aqui embaixo? Amém. Alguém aqui em cima? Amém. Aleluia. Você que está nos ouvindo, se você creu nessa palavra, e se você quer receber essa graça, entregue o seu coração nessa noite. Põe a mão no teu coração, todos nós. Diga assim comigo: Senhor Deus, muito obrigado pela cruz. Muito obrigado por Jesus, teu único filho, que morreu para me salvar. Eu recebo esse presente, eu recebo a sua graça, eu recebo o teu amor, e eu confesso: sou pecador, necessitado da graça do Senhor. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me dos meus erros, e aceita-me, Senhor, como teu filho, e eu te recebo como Pai.